Olá, Físio! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. E aqui nesses vídeos eu te ensino a ter reconhecimento e mais pacientes atendendo da gestação ao pós-parto com segurança. E por isso, Físio, aqui abaixo tem um botão escrito compartilhar. Já clica aqui e já compartilha esse vídeo com uma colega Físio para que ela também tenha acesso a esse conhecimento. Eu me chamo Jéssica Moreira, eu sou fisioterapeuta pélvica, mestre e especialista em saúde da mulher. E no vídeo de hoje, a gente vai falar de dois temas bem importantes, que é a constipação e hemorroidas. E o título do vídeo é Constipação e hemorroidas, os vilões da gestação. E eu já vou te explicar o porquê que eles são vilões, porque vão trazer muita repercussão para essa nossa paciente, muito desconforto. Então, nesse vídeo de hoje eu quero te trazer vários pontos bem importantes, tanto sobre constipação, quanto também sobre hemorroidas, para a gente saber atuar lá na prática clínica. Então, Físio, pega papel e caneta, se acomoda para aprender muito sobre essa queixa muito comum na gestação. Esse assunto que com certeza, se você não atendeu, você vai ter alguma paciente chegando no teu consultório e eu quero que você esteja muito segura para atender essa paciente. E antes de falar sobre a nossa atuação, primeiro é importante a gente caracterizar o que é constipação. Então, a constipação ela é caracterizada a partir dos critérios de Roma 4, que são alguns critérios diagnósticos. E quais são esses critérios? Primeiro, fezes infrequentes, então menos de 3 evacuações por semana. E você vai ver no consultório as pacientes relatarem que vão uma vez ao banheiro, né? Vão todos os dias, mas só uma bolinha, né? Só Bristol 1. Segundo critério é esforço evacuatório. Terceiro, sensação de evacuação incompleta. Necessidade de assistência digital para evacuação. Inchaço abdominal, além de fezes duras ou irregulares. Então, conta várias situações aqui e a paciente ela vai ser caracterizada como constipada se ela apresentar já 2 desses itens. Então, principalmente no nosso consultório, a gente vê uma frequência ali reduzida de idas ao banheiro e também esse padrão de fezes mais duras e irregulares. É o que geralmente o padrão que a gente vai ver principalmente na gestação. E além de te explicar o que é a constipação, deixa eu te trazer alguns dados bem interessantes. Olha só. A constipação ela é o segundo sintoma gastrointestinal mais comum durante e após a gestação. Então, o primeiro geralmente é azia, refluxo, e o segundo é a constipação. Estudos indicam que quase 40% das gestantes elas sofrem de constipação. Então, olha só, 40% das tuas pacientes gestantes vão apresentar constipação. Além disso, também é frequente após o parto, então tanto após uma cesariana, e estudos mostram que em torno de 57% das mulheres têm constipação após a cesariana e também após o parto vaginal, 47%. E por que ela acontece tanto na gestação? Né? Por que eu estou falando que você, se não atendeu ainda, vai atender? Porque primeiro ponto, né? O primeiro momento ali que a gente tem da ação hormonal, né? Da alteração daquele padrão intestinal é culpa da progesterona. Porque a progesterona, ela vai deixar ali todo o trânsito intestinal mais lento. A progesterona, ela vai deixar ali a musculatura lisa mais relaxada. Então, o trânsito intestinal, ele vai ficar mais lento. Esse é o primeiro ponto. Então, a mulher engravidou, ela já tem ação hormonal, essa ação da progesterona já vai causar alteração desse trânsito intestinal. Segundo ponto, quando o útero começa a crescer,
esse útero ele vai alterando o posicionamento e o movimento intestinal também. Então, no início a gente tem ação hormonal, a gente ainda não tem ação do útero, mas depois a gente vai ter ação hormonal em conjunto com a ação do útero em crescimento, deixando toda a galera ali intestinal amassada e dificultando o movimento intestinal, o peristaltismo. Outro ponto também é que os estudos trazem que a mulher ela tende a realizar menos atividade física e também algumas alterações na alimentação, principalmente lá no primeiro trimestre. Enjoo, né, vômito, tudo isso predispõe para que essa mulher não consiga se alimentar de forma adequada e se movimentar de forma adequada, o que traz aí alterações para esse ritmo intestinal também. Outro ponto que muitas pacientes vão ter que fazer é a suplementação de ferro. E o ferro ele também é apontado nos estudos como um fator de risco para a constipação, porque o ferro ele vai causar ali um ressecamento dessas fezes, onde a paciente vai ter maior dificuldade, maior esforço evacuatório, e às vezes, quando ela não respeita esse desejo evacuatório, ela tem uma infrequência desse ritmo intestinal. E eu sempre gosto de trazer alguns dados aqui, e sobre o trânsito intestinal, olha só como ele modifica ao longo da gestação. A gente tem um trânsito intestinal prolongado no segundo e no terceiro trimestre, com um trânsito ali por volta de 125 a 137 minutos. Já lá no primeiro trimestre, esse trânsito intestinal ele dura em média de 75 a 99 minutos. Então, olha só o quanto aumenta do segundo para o terceiro trimestre, pensando nesse crescimento desse útero e pensando em toda a alteração dessa mecânica ao longo dessa gestação. Isso mostra que se é uma paciente que antes da gestação ela já é constipada, isso pode piorar ao longo da gestação. E mesmo aquela que não era constipada por toda essa ação hormonal, ação mecânica, essa constipação também pode piorar do primeiro até o último trimestre. Então, a gente tem sim que ajustar esse padrão intestinal, não só pensando no padrão, mas pensando em várias questões que a gente vai abordar aqui, para que eu não tenha uma piora desse quadro e gere outro fator importante, que é outro assunto desse nosso vídeo de hoje, que é hemorroidas. Por quê? Uma coisa está ligada à outra, né? Então, a hemorroidas, ela pode aparecer por alguns motivos. E o primeiro deles é a constipação. Né? O primeiro deles é esse esforço evacuatório, né? Ficar muito tempo no vaso, tudo isso pode predispor ao aparecimento de hemorroidas. Mas não é só isso, a gente tem vários fatores que a própria gestação pode trazer para essa mulher. O primeiro deles é o aumento de pressão intraabdominal. Então, pelo aumento do útero gravídico, vai causando ali um aumento de pressão na região. Além disso, a gente tem o engurgitamento vascular, uma êxtase venosa que pode provocar esse quadro ali na região anal. Outra questão muito importante que eu já falei, gerada pela progesterona, é a redução do tônus da musculatura lisa. Então, o esfíncter anal interno ele também fica mais relaxado, facilitando ali também a saída desse plexo hemorroidário. E outra coisa é a piora do quadro ali de constipação. Então, a paciente que é constipada, ela tem um fator de risco muito maior para desenvolver ali uma hemorroidas. Então, a gente viu o que é a constipação, como ela se caracteriza, os fatores de risco e a gente conversou sobre hemorroidas. E agora eu quero te passar como que você pode avaliar, né, quais estratégias que a gente pode utilizar na nossa prática clínica, pensando na nossa gestante constipada. Então, anota aí, físio. São vários itens aqui para você usar na tua prática clínica e para você trazer ali maior segurança no teu raciocínio clínico pensando na constipação e na hemorroidas. Primeiro
o score de constipação de George Wesner. O score de constipação de George Wesner é um score onde vai caracterizar ali, quanto maior o score, mais grave é a constipação dessa paciente. Esse score ele varia de 0 a 30. Quanto mais próximo a 30, pior a constipação da paciente. Ali tem duração da constipação em anos, tem necessidade de esforço evacuatório, a frequência intestinal, tudo tem dentro desse score. Então, é bem interessante para você já ter na sua ficha de avaliação e você usar na tua prática clínica. Outro são os critérios de Roma 4. Então, já te falei que são 6 critérios baseados nos sintomas, né? Então, a sensação de evacuação incompleta, inchaço abdominal, fezes duras, né, ressecadas, tudo isso entra nos critérios de Roma 4. Através dos critérios de Roma 4, a gente vai classificar essa paciente com a constipação funcional. Então, ela deve apresentar 2 ou mais itens, né, 2 ou mais desses sintomas, que vão afetar mais de 25% dos movimentos intestinais por pelo menos 6 meses. E com sintomas ativos ali no mínimo nos últimos 3 meses. Então, ela vai ter ali, por exemplo, né, fezes duras, que vão ter ali em mais de 25% das vezes que ela vai ao banheiro. Infrequência intestinal, mais de 25%. Esses padrões de mais de 25% são nos últimos 6 meses, mas eu posso caracterizar conforme os sintomas ali dos últimos 3 meses. Outra questão importante é a nossa anamnese. A nossa anamnese também vai guiar para que eu encontre informações que podem estar ali sendo bem importantes na presença dessa constipação. Quais são esses pontos aqui da anamnese que a gente tem que questionar a nossa paciente? A gente vai questionar sobre os seus hábitos intestinais, presença de gases, se tem lembranças lá da infância com relação à constipação, né? Teve um quadro ali muito doloroso lá na infância, posição do vaso, uso do celular no banheiro e várias outras questões que a gente achar necessário perguntar ali no consultório para identificar o porquê dessa constipação. Outra coisa que entra também na nossa anamnese é a escala de Bristol, a escala das fezes, né? Onde eu vou mostrar ali os 7 tipos das fezes e a paciente vai identificar quais são, em sua maioria, né, nos últimos 7 dias ali, quais são essas fezes mais usuais para a nossa paciente. Então, a gente pode usar essa escala de Bristol tanto na anamnese, então eu mostro a escala para a paciente e peço para ela classificar ali o tipo do seu cocô conforme a escala. Durante a aplicação do diário evacuatório, então o diário evacuatório eu vou aplicar durante 7 dias. E nesse diário evacuatório eu vou perguntar para a minha paciente qual é a escala de Bristol dela. Então é importante a gente mostrar, ela saber quais são os numerozinhos e ela colocar também nesse diário evacuatório. E a cada sessão eu também questiono a minha paciente. Como é que se comportou o teu intestino na última semana, né? Como foi? As fezes estavam mais tipo 1, mais tipo 2, e a gente também vai colocando ali na nossa evolução. E com essa escala, a gente pode ir verificando também o padrão evacuatório da nossa paciente, né? Por exemplo, fezes tipo 1, tipo 2, fezes mais endurecidas, fragmentadas, onde eu vejo ali mais em pacientes que têm essa constipação, tem um trânsito intestinal mais atrasado, indo menos vezes ao banheiro durante a semana, aquela paciente que tem esforço evacuatório, geralmente é essa paciente da constipação. Então, com Bristol ali tipo 1, tipo 2, essa paciente que geralmente vai ter todas essas sensações, todos esses sintomas relacionados à constipação. Outra ferramenta fantástica, já falei dele, sobre o diário evacuatório, né? Que ele vai ser aplicado durante 7 dias com a escala de Bristol. E nesse diário, a gente vai avaliar o padrão de frequência intestinal durante esses 7 dias,
aspectos das fezes, se teve desejo evacuatório ou não, sensação de esvaziamento incompleto, esforço evacuatório, tempo que fica no banheiro, uso do celular no banheiro, tudo isso a gente vai questionar dentro desse diário evacuatório. Eu aplico no momento da minha anamnese, né? Peço para a paciente levar e aplicar, e eu também vou realizando ao longo do tratamento com essa paciente, ao longo dessa gestação, para a gente avaliar ou a piora ou a melhora desse quadro. Então, como estratégias para avaliação, a gente tem o score de constipação de George Wesner, a gente tem os critérios de Roma 4, a gente tem a escala de Bristol, tem o diário evacuatório e tem a nossa anamnese. Tudo isso entra ali nos questionamentos relacionados à constipação e isso também traz os pontos da hemorroidas. E quando a gente pensa em tratamento, qual a primeira linha de tratamento para a constipação? A primeira linha de tratamento, ela está relacionada mais à parte de alimentação, ingesta de água, né, principalmente fibras, e também exercício. Então, essa é a primeira linha de tratamento para a constipação. A físio entra aqui, com certeza, porque eu estou ali orientando a minha paciente para tomar mais água, para fazer atividade, a gente vai fazer atividade no consultório, a físio entra aqui sim, mas não dá para separar a alimentação de exercício de água. É tudo um conjunto, é um combo. Então, por exemplo, aquela paciente que está vindo na sessão, está tomando água, está fazendo atividade ali, mas tem uma péssima alimentação. Daí não vai rolar. Daí, mesmo que ela tenha uma melhora ali do quadro, essa melhora às vezes não é tão efetiva. Então, tem que ser esse combo. A gente tem que trabalhar em conjunto com a Nutri, conjunto com essa paciente, para que a gente melhore todo esse padrão. E como a fisiopélvica pode atuar nos casos de constipação e de hemorroidas? Porque eu sei que é isso que você veio buscar aqui nesse vídeo. Então, o que a gente vai poder fazer com essa paciente? Primeiro ponto é orientar. Então, com base no que a gente viu lá na anamnese, no diário evacuatório, nos questionários, no diário da água, tudo isso a gente vai orientar. Orientar com relação ao quê? Orientar com relação à ingesta de água, a posicionamento no vaso, a retirada de distrações no momento da evacuação, como celular, como revista, né? O filho pequeno que está ali junto no banheiro, nem sempre dá para tirar o filho dali, mas a gente tenta conversar, ver se o marido não consegue ficar, porque se a minha paciente está ali no banheiro, tem distrações, isso às vezes pode ser o pivô ali para aquela piora da constipação e da hemorroidas. Outro ponto muito importante é respeito ao desejo evacuatório, mesmo fora de casa, que essa é uma dificuldade muito grande das nossas pacientes. Respeitar esse desejo mesmo fora de casa. Outra questão é a ingesta de água, e a gente vai ajustar essa ingesta de água ao longo dessa gestação, porque a paciente vai ganhar peso, ela vai ter uma demanda maior de líquido e a gente precisa ajustar. E essa ingesta maior de água é para melhorar a consistência das fezes, redução da força para evacuar, porque se a minha paciente está constipada, tem hemorroidas e vai fazer força para evacuar, essa constipação ela vai piorar, porque a paciente às vezes vai ali inibir aquele desejo que ela não quer sentir dor, ou essa hemorroidas vai piorar também. Outra orientação muito importante é encaminhamento para Nutri. A paciente que tem ali uma dificuldade no padrão alimentar, isso está piorando o padrão evacuatório dela, a gente precisa ter esse encaminhamento e a gente precisa conversar com esse profissional para a gente trocar ali figurinhas e melhorar o quadro geral dessa nossa paciente. Segundo ponto, e a gente já viu que é uma recomendação de primeira linha, é estimular que a paciente faça uma atividade física. O movimento corporal ele vai favorecer o peristaltismo, então a gente precisa fazer com que a paciente tenha movimento. Se ela ficar ali 8 horas sentada no trabalho dela, sem levantar, sem tomar água, sem ter
um padrão alimentar adequado, essa constipação vai só piorar. E a recomendação para gestantes sem complicações médicas ou obstétricas é de pelo menos 30 minutos por dia de exercício moderado, na maioria, se não em todos os dias da semana, né? Então, a gente precisa ali trabalhar para que essa paciente tenha ali uma atividade física regular, pelo menos 30 minutos por dia. Terceiro, no nosso consultório, a gente pode usar algumas estratégias para melhorar também esse movimento peristáltico, melhorar também esse padrão intestinal. Primeiro, respiração diafragmática. Ah, mas isso tão simples vai melhorar o padrão intestinal? Sim, físio. Essa respiração, que é muito utilizada na nossa prática clínica, ela vai sim melhorar muito o movimento dessas vísceras, porque a respiração ela faz como se fosse uma massagem nessas vísceras e vai ali melhorar esse peristaltismo. Essa respiração ela também pode ser indicada para se usar lá no momento da evacuação, para que a paciente não faça esforço, mas sim use a respiração para ajudar ali no processo de evacuação. Exercícios também respiratórios, mas com ativação abdominal. Esses eu não vou pedir para a paciente fazer lá no banheiro, mas a gente vai trabalhar no consultório, trabalhando para estabilização corporal, mas eu também trabalho para facilitar o movimento dessas vísceras. Outra questão é movimento pélvico, mobilidade pélvica. Essa técnica, em associação com a respiração diafragmática, eu uso muito no meu consultório, porque a paciente, ela relata que logo após essa mobilização, ela já consegue ir ao banheiro. Então, a gente usar exercício com mobilidade, essa mobilidade ela pode ser na bola, na posição de cócoras, que também vai favorecer o movimento peristáltico, no exercício de gato, movimento de início de ponte, mobilidade pélvica em pé, tudo isso vai poder melhorar ali aquele movimento peristáltico. Dependendo como a paciente estiver no dia, na tua consulta, se ela estiver muito constipada, muito com inchaço abdominal, em algumas posições dessas a paciente pode ficar mais desconfortável. E às vezes em pé vai ser mais confortável para ela naquele momento. Então a gente também tem que avaliar como que a paciente vai ficar naquele caso, né, naquele momento, para a gente ajustar também o posicionamento dessa paciente. E a gente está falando de fisioterapia pélvica. Entra o treino de assoalho pélvico aqui? Sim. Por quê? Porque a paciente, ela precisa conseguir relaxar também no momento da evacuação. Muitas, por dor no momento da evacuação, acabam contraindo a musculatura e isso pode acarretar uma evacuação incompleta, uma lesão na região, hemorroidas pelo aumento de pressão. Então, a gente sim vai treinar o TMAP, não no momento da evacuação, mas ali no consultório, para a paciente adquirir, principalmente pensando nesses casos, o controle ali de relaxamento da região. E outra questão fundamental é pensando na hemorroidas. A hemorroidas também se exterioriza por também falha da musculatura. Então, a gente trabalhando a musculatura, a gente também favorece ali com que o plexo hemorroidário fique ali certinho na região e não se exteriorize novamente. Então, nesse vídeo de hoje, eu te mostrei, físio, passo a passo do que é a constipação, do que é hemorroidas, os fatores de risco, né? Como que a gente pode atuar, quais as principais linhas de trabalho que a gente pode fazer. Mas o principal ponto-chave desse vídeo de hoje, eu quero, físio, que você pense em avaliar primeiramente essa tua paciente, verificar o que está acontecendo ali, né? Se é no início da gestação mais fator hormonal, se já tem a parte do ferro que também está fazendo com que essa paciente fique mais constipada, ou é mais do segundo para o terceiro trimestre, que é o bebê ali pesando naquela região. Hemorroidas, minha paciente fica muito tempo sentada, o que eu posso fazer para ajustar?
Então, tudo isso a gente tem que pensar durante a gestação para melhorar todo esse padrão. E como eu falei, a maioria das nossas pacientes vão ter constipação na gestação. É muito raro quando a gente tem no consultório a paciente que diz assim: não, até melhorou o meu padrão intestinal. Isso é incomum. Então a gente precisa pensar sempre em avaliar e trazer estratégias, né, do nosso consultório para também melhorar esse padrão intestinal e reduzir as chances ali de uma hemorroidas. Então é fundamental que a gente tenha todo esse olhar clínico para nossa paciente. E físio, se você chegou até o final desse vídeo de hoje, não esquece de clicar aqui embaixo e já curtir ele. E aqui abaixo também tem um sininho para você se inscrever aqui no canal e receber em primeira mão todos os conteúdos que entram aqui, porque são conteúdos pensados lá no teu consultório, pensados nas dúvidas que você tem lá no consultório. Ah, e essas dúvidas eu também discuto lá no meu Instagram. Eu vou deixar o meu Instagram aqui, @doutora Jéssica Moreira, e lá eu também estou sempre falando sobre gestação, sobre pós-parto, sobre a atuação da fisioterapia em cada caso, para você ter segurança nos seus atendimentos. E agora, físio, bons estudos, aproveita muito esse conteúdo aqui, que é um conteúdo muito rico para você já poder usar no teu consultório. Um grande beijo! Eu sou fisioterapeuta e sou de Lorena, interior de São Paulo. Trabalho com Pilates há 16 anos e desde 2019 eu fiz um aprimoramento de Pilates para gestante. E aí, atendendo as gestantes, eu senti a necessidade de estudar mais para ter mais segurança nos atendimentos de Pilates. E uma das minhas pacientes foi uma ginecologista obstetra da minha cidade, na pandemia, e aí ela me incentivou. Eu falei que eu sempre, quando eu terminei a faculdade, eu tinha vontade de seguir essa área, mas é uma área difícil para você iniciar a carreira, né? Então, eu acabei seguindo a área da ortopedia e depois de 15 anos de formada, acabei realizando esse sonho de entrar na área de fisioterapia uroginecologica por incentivo dessa médica obstetra. E na pandemia, eu fiz uma pós em uroginecologia à distância e achei que me faltou muito a prática. E aí entrei na jornada e foi excelente, porque com a jornada, a Jéssica explica cada detalhe, mesmo sendo online, você aprende muito, tem muita prática. E isso trouxe muita segurança para eu trabalhar com a gestante, com outros pacientes que não seja gestante também, porque a Jéssica acaba especificando muito, tanto a teoria quanto a prática, e isso me ajudou bastante. Hoje eu me sinto bem mais segura em atender as gestantes, as puérperas, atendo assim, sem medo. Dúvida sempre vai surgir, porque conhecimento nunca é demais. Então, quanto mais a gente estuda, mais dúvida aparece, mas eu atendo essas pacientes com bastante segurança. Eu sou Ana Cristina Embaçaí, eu sou fisioterapeuta, moro em Salvador, Bahia. Conheci Jéssica pelo Instagram. Para mim está sendo muito importante esse curso, porque eu já sou fisioterapeuta há muitos anos. Eu estou mudando de área já tem alguns anos. Quando da pandemia para cá, que eu comecei a me interessar mais na área da fisioterapia pélvica. Começou a aparecer um monte de gestante com continência urinária de esforço. E, meu Deus, é assim, é uma vida carregando outra vida. Eu não posso fazer nada errado aqui, não. Se fosse meu filho, eu ia ficar desesperada. Porque é chato você estar atendendo alguém e não ter segurança. Eu não preciso saber tudo, mas pelo menos eu tenho que saber o básico e depois eu vou lá e corro atrás daquele mais difícil. Entrei para a jornada, na realidade, por conta da insegurança mesmo. Eu precisava atender a paciente com mais segurança e saber o que eu estava fazendo, né? Não atender de qualquer maneira. Para atender de qualquer maneira, você não precisa nem de curso, você só precisa da graduação. Mas se você quer dar o melhor para a sua paciente, então o momento é esse, fazer a jornada mesmo. Porque foi insegurança mesmo. Hoje eu estou bem mais segura em relação aos atendimentos, à evolução da gestação e tudo. Para mim está muito mais tranquilo. Até conversar com a paciente, né? Porque a gestante, ainda mais quando é primigesta, vem cheia de dúvidas, cheia de perguntas. Porque quando é segundo, terceiro filho, elas são mais tranquilas, não perguntam pouco. Mas quando é mãe de primeira viagem, elas perguntam muito. E às vezes tem que estar preparada para responder. Não precisa saber responder tudo, né? Mas assim, tem que saber responder alguma coisa, pelo menos. E a jornada fez esse diferencial para mim. Depois da realização da jornada, que me deu maior segurança em relação aos atendimentos com as gestantes, aumentou a quantidade do número de gestantes no consultório, porque uma vai indicando a outra. Porque elas são mães, elas são gestantes, elas fazem grupos, elas fazem terapias em grupo, então uma sempre está indicando e falando aonde está fazendo a fisioterapia para o preparo do parto. Então, assim, aumentou bastante a quantidade de pacientes gestantes para mim. Comecei nessa clínica com um turno, hoje eu estou com 3 turnos e a agenda está cheia. A gente precisa de pessoas igual a você para segurar a nossa mão, né? Você sempre está ali. E isso é uma questão que dá segurança.
Porque muitas vezes, quando eu comecei mesmo, que eu não tinha terminado a jornada, que eu comecei a atender, que começou a surgir as dúvidas, eu lançava no grupo, você respondia. Uma coisa crucial e diferencial na jornada são aqueles vídeos práticos que você grava, mostrando a utilização dos aparelhos, da abordagem com a paciente, do posicionamento, porque isso aí faz uma diferença enorme. Eu mesmo estava atendendo uma paciente que tinha uma hiperlordose gestante, secundigesta, e eu não conseguia acomodar ela direito na maca. E depois que eu vi a aula do posicionamento, eu fiz aqui, ó, qual é o problema? É o posicionamento. Uma coisa, uma besteira, assim, mas que você fala tudo na jornada. Isso é tão, tão legal, você dá tudo. Você nasceu para ensinar, na realidade, porque você fala tudo ali sem se preocupar. Não vende o curso, você vende o conhecimento, é diferente. Isso aí faz uma diferença grande. Para o aluno, para a pessoa que quer aprender, isso é uma diferença muito grande, porque tem muitos profissionais, renomados, inclusive na área, que vendem curso. Mas aquela cereja do bolo, eles não dão. E você deu.